Boa noite, hoje é sexta-feira e nada melhor que começar o final de semana por dentro de tudo que rola no mundo do esporte. Então vamos ver o que vem por aí. Fechou ou não fechou? Nepomuceno admite a negociação com Lucas Prato, mas não confirma a contratação do argentino. Ainda tentando subir para a primeira divisão nos tribunais, o América elege novo conselho de administração para os próximos 3 anos. E após denúncias de irregularidades, Banco do Brasil suspende patrocínio à Confederação Brasileira de Voleibol. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes está no ar e a partir de agora eu quero você comigo, mandando a sua mensagem, sua opinião, a sua tweetada. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasoesportes.com.br. E para discutir tudo sobre essas contratações, sobre questão do América, sobre essa suspensão aí do contrato com a CBV, Breno Galante, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, poder falar aí do nosso futebol e dessas especulações aí, né? Momentos de especulações aí no futebol mineiro e brasileiro, né? O Gão, boa noite, Gão. Boa noite, tava com saudade, um tempinho já que eu não vim aqui, né? Ai, que saudade. Pois é, uma semaninha né? já, e um prazer fazer o programa hoje com meu grande amigo, Breno Galante, meu brother. Tá, isso aqui é parceiraço, meu E amigaço, hoje é um motivo mais que especial, é um dia especial. Hoje, Belo Horizonte completa 117 anos de existência. A capital de Minas, nos últimos tempos, se tornou a capital do futebol em 2014, principalmente, e viu a história ser escrita com gols e títulos em 2 dos maiores e melhores estádios do Brasil. Então, parabéns para Belo Horizonte. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. E Belo Horizonte é ou não é, meu amigo Gão, a capital do futebol? Sem dúvida nenhuma. A gente teve aí uma tragédia, né, com a seleção brasileira que ocorreu aqui no Mineirão, aquele fatídico 7-1. Agora, com o Atlético sagrando campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro campeão do Campeonato Brasileiro, um tetracampeonato aí, o Atlético também o ano passado com a Taça Libertadores, esse ano também com a Recopa. Sem dúvida nenhuma, Belo Horizonte virou foco aí do futebol não só nacional, mas internacional também. A gente pode falar Minas, né? Porque a gente pode lembrar aí também do Tombense, né? Verdade, campeão da Série D. A gente pode lembrar do Tupi, que bateu na trave, do América, que bateu na trave, o Boa. Quer dizer, vários times, né, em Minas Gerais demonstraram a força. O América que ainda não podemos falar que bateu na trave, não, porque ainda tem chance. Mas agora só em 2015. Já era? Não, porque agora foi adiado de novo, né, o julgamento do Icasa para 2015, então... O resultado esse ano ninguém vai saber, né? Vira o ano na Série B ainda, se for o caso. Ô, gente, que vem como ficar sabendo disso aí. E vocês acham justo que o América venha a ter esses pontos? Olha, eu gosto do futebol jogado dentro das 4 linhas. Acho que quando ele sai disso, perde um pouco a referência do futebol que a gente gosta, tradicional, enfim. Mas, havendo realmente o caso, e é regra, né, regulamento, inclusive você não pode entrar na justiça comum, né, contra a CBF, contra a STJD, nesse caso realmente já aconteceu, inclusive casos de times, inclusive com a América mesmo aconteceu isso, né, se eu não me engano, 92 e 93 ali aconteceu isso. Se realmente isso aconteceu e for, aliás, se não, aconteceu realmente, fazer o quê? Vai ser decidido no tribunal, né? Mas aí no caso você está falando que o Icasa deveria perder os pontos, ser excluído e o América passar. Se fazer valer o regulamento, Se fazer valer. Né? Só que o que a gente vê é que a situação são de 2 pesos, 2 medidas. Porque entra a parte política, entra a parte de peso dos times, né? É por isso que estão levando cada vez mais esse julgamento para uma data maior. Porque empurrar com a barriga, né? Empurrando. E o que a gente está vendo hoje, até teve uma entrevista do advogado do Icasa, é que o que deve acontecer é que o Icasa vai levar uma multa, porque rebaixado ele já está. Não vai mudar a vida dele. E vai mudar do América, porque o América vai continuar, não vai ganhar os pontos. É o que está bem aparentando que vai acontecer. E o Breno sempre falou um negócio interessantíssimo. A gente faz alguns programas de TV junto, e ele sempre falou, eu gosto muito dos comentários dele, ele pontuou uma coisa espetacular.
como que você busca, né? A trajetória do América é uma coisa espetacular, porque ele perdeu todos aqueles pontos, recuperou, menos 6, né? Menos aqueles 6 que ele perdeu né, das derrotas mesmo, enfim. E aí, como é que você busca motivação para esses jogadores continuarem no foco, continuarem no projeto? Porque quando você contrata o jogador, você apresenta para ele um projeto, certo? E aí você tem que estimular esse jogador a cumprir essa meta, entendeu? E aí o Breno colocou isso muito correto, que foi uma coisa que o Givanildo fez que foi espetacular com o time do América. Só que pro ano que vem ele já vai ter mais dificuldade, porque o orçamento do América já vai continuar baixo, né? Não vai ter o direito de televisão como teria na Série A. Alguns jogadores já começaram a sair, o Adalberto já foi o primeiro a sair pro Limense, outros estão aí em situação de renovar, Elcinho deve sair também. Então, para manter esse grupo, vai ser complicado. Renan Oliveira, que deve voltar pro Atlético, então... Ô, Gão, você acredita aí, a gente conversou, o Breno teve aqui ontem, sobre a base do América, que a ideia é que se invista, né? Que a base suba e que vá jogar aí no time principal em 2015. Você já viu alguém despontar, alguma promessa que possa ter aí no América? Olha, eu particularmente não vi ainda algum nome assim de destaque. Eu particularmente não vi ainda. O Breno, se tiver visto, ele pode até me corrigir nesse aspecto. Mas o América é um time tradicional nisso, né? A gente tem grandes jogadores que surgiram lá. A gente tem o Evanilson, tem Dedê, tem o próprio Gilberto Silva. Fred. A gente tem o Fred, exatamente. Tem o Fred também. O Marcos Rocha também passou por lá. O Marcos Rocha passou por lá, mas se eu não me engano, o Marcos Rocha não foi revelado lá. Não foi revelado lá, não. Foi revelado emprestado. Exatamente, pelo Atlético, né? Pro América. Mas a gente vê realmente que o América ele tem tradição nisso. Se depender da base, a garotada da base, realmente eu acho que tem tudo para fazer um grande campeonato. Meus nomes no América são o Rubens e o Bruno... Sávio, Bruno Sávio, acho que é Bruno Sávio, que é o atacante da Copa BH, que joga muita bola. No dia que o Givanildo der uma chance... Tomara que dê certo, né? Porque o América tem tradição em revelar grandes jogadores. E o Atlético e o Cruzeiro estão fazendo isso, né? Aquele próprio Vinícius Araújo do Cruzeiro, que surgiu, uns 2 anos atrás. Lucas Silva, o próprio Lucas Silva. O Bernard, que foi vendido aí, né? Sim, no time do Atlético a gente tem agora toda uma e safra, a promessa, né? O Dodô, o Carlos. O grande legado do Levir, né? Foi pro Atlético esse grande trabalho dele de revelar essas peças pro Atlético que são hoje patrimônios do Atlético. A gente vai falar aí de Carlos, Gemerson, Dodô, Marion, Alex Silva, são jogadores que hoje integram o time profissional do Atlético. E falando dessa época, gente, que fica esse vai e vem, essa expectativa para 2015, a torcida do Galo está aí apreensiva com a decisão da diretoria alvinegra em anunciar ou não a contratação do argentino Lucas Pratto. Segundo o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, falta apenas um aperto de mão para selar o acordo com o Vélez, time de Lucas Pratto. Tá, gente? Garantias bancárias ou até mesmo um possível leilão feito pelo time argentino são os obstáculos que separam a assinatura do contrato. O Lucas Pratto, o problema lá é que o Vélez também está com uma dificuldade financeira terrível, né? A Argentina, no modo geral, o momento econômico da Argentina não é muito bom. Mas o Vélez vê aí a possibilidade de negociação do Lucas Pratto, de repente, para resolver umas questões financeiras que eles têm lá. É um grande jogador, cara de Libertadores mesmo, cara de torneio sul-americano. O Atlético só tem a ganhar realmente com essa contratação. Gão, e eu acho que hoje qualquer jogador aí do futebol sul-americano quer ter a chance de jogar aqui no Atlético ou no Cruzeiro, né? Sem dúvida nenhuma. Porque os campeonatos que serão disputados no ano que vem é uma oportunidade aí de estar aparecendo. E somos 2 grandes favoritos do futebol brasileiro ao título da Taça Libertadores, é o Cruzeiro e o Atlético. Concorda aí, Breno? Concordo. Essa situação do Lucas, para a torcida do Atlético ficar um pouco mais calma, né? Já entre o jogador e o time do Atlético já está tudo certo. O salário já está acertado, as questões de período de contrato já está tudo certo. O que falta realmente é o Vélez ter uma garantia que o Atlético vai pagar o Vélez. Até porque a gente está vendo aí na imprensa agora essa notícia de que o Atlético não pagou a segunda parcela do Tardelli. Essas coisas todas chegam pro Vélez e dá para o Vélez uma insegurança de recebimento. Então a situação só fica nisso. E o Nepomuceno vai tentar uma garantia bancária, junto aos investidores, inclusive, que estão indo ajudar o Atlético a contratar, para poder apresentar o Vélez para ele. Então tá faltando aí credibilidade financeira também, né? Exato. E a gente tem que lembrar o seguinte, não é que o Atlético está fazendo uma mágica e está arrumando esse valor aí para poder contratar, não. Tem investidores que estão investindo na contratação junto com o Atlético. Bacana. E o Alexandre Oliveira diz aqui também, ao tirar o Lucas Pratto do Vélez, se está enfraquecendo também o adversário, que é aí o Vélez. Na verdade eu acho, assim, claro que o Vélez vai para Libertadores, Sim. né? Mas é uma coisa que eu nunca entendi no futebol. Às vezes, por exemplo, você vê um jogador, também tem aquela questão também da mudança de ares.
certo? Eu já vi jogador, por exemplo, disputar uma Libertadores por um time e no ano seguinte o time não conseguir para Libertadores, ele também não foi bem naquele time, no ano seguinte ele despontar e fazer simplesmente uma Libertadores Mas sensacional. isso é o que mais acontece, É o que mais né, Rugão? acontece. Realmente precisa daquela mudança de ares. Não sei se de repente o Vélez, eu não acho que o Vélez seja um franco favorito ao título. Ele não é o franco favorito ao título. Deve passar realmente da primeira fase, mas não acredito que venha dar muito trabalho aí nessa Libertadores, não. Existem gente. outros times mais fortes. Sem dúvida nenhuma. E falando aí de diretoria, Alexandre Matos mal chegou no Palmeiras e já aprovou a primeira lista de dispensa do time alviverde. É isso mesmo. Os meias Wesley e Bruno César, o lateral esquerdo Juninho, o atacante Diogo e um velho conhecido daqui de Minas, o zagueiro Vitorino. O único que já parece ter um destino é o meia Wesley, que vai para o São Paulo. Algum deles poderia ser aproveitado aqui no Atlético, Breno? Olha, o Wesley, o Atlético insistiu muito em trazê-lo antes dele ir para o Palmeiras. Depois ele foi para o Palmeiras. O Atlético ainda tentou trazer e ele não quis vir para o Atlético. De todos esses jogadores aí, pela produtividade que eles apresentaram aí nesse time do Palmeiras, o que o Atlético tem aqui é muito melhor, vamos dizer assim. Eles não chegariam, nenhum deles, para ser titular do Atlético. E eu acho que para compor o grupo, o Atlético tem outras peças. Podia investir no mercado em outros nomes bem melhores do que esses aí. Ô, Gão, e voltando aqui no Lucas Prato, ontem se falou na chegada dele que ele jogaria junto com o Tardelli? No ataque, eu acho muito difícil, talvez, o Tardelli permanecer no elenco atleticano. Mas se ficar, sem dúvida nenhuma, vai ser uma dupla de ataque muito forte. Eu acho o ataque do Atlético muito forte. Nós temos ali o Carlos, nós temos ali o Dodô. São grandes jogadores. Maxwell, nós são grandes jogadores. O Tardelli, sem dúvida nenhuma, desponta. Ele é o destaque nesse time. É o atual atacante da seleção brasileira. O homem gol de confiança do Dunga, né? Na gestão dele agora na seleção brasileira. Agora, sem dúvida nenhuma, Lucas Prato chegando, se ele fizer dupla com o Tardelli, vai ser uma coisa espetacular. Nós temos que ver se o Tardelli realmente permanece no Atlético Mineiro. E aí, Breno? A situação do Tardelli também é uma outra coisa que o Nepomuceno vai ter que administrar bem, porque a gente sabe o seguinte, chegou uma proposta da China para o Tardelli, essa proposta ela é boa para o Tardelli, não é boa para o Atlético, certo? Então ele vai ganhar um mundo de dinheiros, um salário, mas ele ainda tem 2 anos de contrato com o Atlético. O Atlético até pensa e pode negociar, desde que a proposta seja melhor para o Atlético. O Lucas Madureira, ele pergunta se tem multa em relação à saída do Tardelli. Não, o Tardelli tem mais 2 anos de contrato. Pois é, mas sair, tem multa, ele tem que pagar uma multa. Mas isso tudo é negociado. E se vier uma proposta boa para o Atlético, eu acho que o Atlético até pode liberá-lo. Mas da forma que veio a proposta, ela veio muito abaixo do que o Atlético quer. Posso fazer uma pergunta rápida pro Breno? Breno, olha só, não vou te colocar o Gão entrevista. Com vocês, o Gão entrevista. Não vou colocar a lenha Breno na parede. Nada, é uma opinião minha e eu queria compartilhar com você e também com os nossos telespectadores. O Tardelli indo jogar na China, você não acha que ele perde visibilidade e talvez ele perca também possibilidade de vaga na seleção brasileira? Tchau. Depois, no próximo bloco, hora do intervalo, não muda de canal. Aqui, ó, Breno Galante vai falar pra você, responder o que o Gão falou aqui sobre o atacante Diego Tardelli perde prestígio ao ir jogar na China, perde chance na seleção brasileira. Isso e muito mais no próximo bloco e eu volto já.